É... Aí, certinho. Então, primeiro eu queria dar os parabéns, né, para vocês, que vocês não estão aqui à toa, vocês ganharam essa mentoria. Então, só para o Taiwan saber, para poder ganhar a mentoria na semana, precisa apresentar pelo menos 7 planos, cadastrar uma pessoa ou fazer R$ 1.000 em vendas na semana. Então, a meta não é baixa, é uma meta para quem realmente está fazendo, quem está produzindo. Quem não está produzindo já sai logo de cara, porque não consegue atingir, né, não ganha mentoria. Então, parabéns aí, Alba, Ira e Clau, né? Que estão aí firmes e fortes aí, sensacional. E aí, hoje, eu quis chamar essa pessoa surreal, porque eu conheci ele um pouquinho melhor em Floripa. Gente, por isso que eu falo para vocês, não percam os eventos presenciais. Porque você se conecta tanto, com tanta gente boa, você aprende tanto nos bastidores, não só na palestra, claro, é sensacional, né? Palestra do Rodrigo, meu Deus do céu. Eu, assim, ó, faz 4 anos que eu faço Genesse e eu nunca tinha visto o Rodrigo com tanta energia, igual eu vi em Florianópolis. Realmente o negócio está acontecendo, tem alguma coisa a mais acontecendo na Genesse que ele não nos contou, porque ele não pode. Então, eu recomendo super vocês não perderem. Então, conseguir, que nem a Alba está classificada aí para o Diamond Day, vai, né? Ou Goiânia ou Curitiba. Expo, tem que ir. Iria também classifica para o Diamond Day aí, que você está pertinho, que eu sei, e vai. Gente, porque o evento presencial a gente aprende, sem brincadeira, acho que 10 vezes mais do que o evento online, né? E conhece a galera, e aquela vibe boa, e no final teve comemoração, né? Minha do Taiwan, teve um brinde aí que foi sensacional. Então, eu achei assim, admiro muito esse cara, que ele é uma pessoa surreal, né? Ele fez o que eu não fiz, assim, sendo super novinho, bateu o Safira super rápido, uma pessoa super determinada, super disciplinada, né? Eu acho que essa é a palavra também. Então, eu queria que vocês recebessem aí com o carinho que ele merece. Taiwan Canyon! Obrigado, Gabi. Obrigado. Parabéns à qualificação de vocês, né? Cara, é muito massa isso, né? Porque olha a iniciativa que a Gabi tá puxando. É muito interessante isso, que eu tive um insight há pouco tempo. Não faz muito tempo, não. Foi há pouco tempo atrás. Da gente começar a colocar não meta, às vezes, de resultado, mas sim meta de processo, cara. Isso é muito importante, porque é isso que gera a disciplina. Então, não coloque, às vezes, meta de, eu quero abrir uma linha, às vezes, por semana. Coloca a meta de processo. Quantos planos você precisa apresentar para você abrir uma linha? E coloca essa meta de processo de você apresentar o plano. Aí, porque às vezes você quer botar uma meta de cadastro, mas você não sabe quantas linhas, quantos planos você tem que apresentar, quantos follows você tem que manter aquela disciplina de follow-up. Então, é muito interessante essa meta de processo, porque você vai conhecendo cada vez mais seus números e sua conversão começa a aumentar cada vez mais. Então, assim, parabéns pela iniciativa de vocês, né? Com certeza vocês não estão aqui à toa, tem mais pessoas qualificadas também, então, assim, já parabéns a todo mundo que está qualificado, parabéns à iniciativa da Gabi, muito interessante isso também. E o que eu vim para trazer para vocês aqui é um pouquinho da minha história, né? Quem que é o Taiwan, da onde que eu comecei, como que foi a construção do Safira, e passar alguns alinhamentos finais também que vai, acho, ajudar demais você nessa promoção de avanço de título, tá? Tanto para quem está no Diamond Day, tanto para quem vai se qualificar, né? Iria, prepara, eu sei que você vai estar lá, tanto no de Goiânia ou de Curitiba, eu sei que você vai estar lá, entendeu? É tudo fruto de um trabalho muito profissional. E então, assim, né? O que é o Taiwan? Há uns 3, 4 anos atrás, para quem não conhece muito a minha história, hoje eu tenho 22 anos, atualmente militar do Exército, né? E eu estava num momento de vida onde financeiramente, assim, a curto prazo, eu estava ok. Era um moleque de 19 anos, não tinha muitas responsabilidades, não tinha muitas contas a pagar, morava com os pais, não tinha muitas preocupações com relação a curto prazo. Só que eu sempre fui um cara que pensava muito no médio e longo prazo. Então, o que vai acontecer nos próximos anos? Eu buscava muito essa questão de liberdade antes dos 30, só que eu não sabia o que fazer. Só que eu comecei a pensar assim, bom, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje, como que eu vou estar daqui 5 anos? Será que eu vou estar onde eu quero estar ou vou estar no mesmo lugar? Isso me frustrava por quê? Porque eu estava com 19 e tinha gente na minha volta com 24 anos, 5 anos depois, né? Aquela projeção. E eles estavam naquela mesma estagnação, comemorando sexta-feira, reclamando da segunda. Eu falei, cara, eu não quero essa vida para mim. Eu quero uma reconstrução o quanto antes para eu olhar hoje o Exército, olhar um CLT, não como algo que às vezes paga minhas contas, mas sim algo que eu faço porque eu gosto de fazer. E por que não conciliar algo em paralelo que pudesse me dar uma perspectiva muito maior? Ou pensar e estudar algo paralelo que pudesse me dar lá na frente um futuro muito melhor? Porque o quartel em si, a gente tem 8 anos como temporário, que entra como ano obrigatório. E tem gente que conseguia sair de lá de dentro com uma mão na frente e outra atrás, mesmo tendo aquela segurança de 8 anos.
Então, eu comecei a ter algumas reflexões, né? A única ótica que eu tive de emprego, assim, meu primeiro emprego foi lá, foi a questão do militarismo, né? Então, eu acredito que cada um tem a sua ótica, cada um tem a sua história, cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu porquê. Então, baseado nisso, eu comecei a ver grandes referências, eu comecei a entender que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Quando eu olhei para isso, eu pensei assim, cara, olha as pessoas que eu estou convivendo. São pessoas muito de curto prazo e de presente, não de futuro. Então, eu comecei a me desvencilhar de algumas pessoas, comecei a me afastar um pouco e comecei a forjar, a criar aquelas 5 pessoas à minha volta. E como que eu fiz isso? Pela internet. Então, Flávio Augusto foi meu paizão, né, que eu falo, me adotou demais, porque eu respirava, cara, eu escutava os podcasts. Quem não conhece o aplicativo dele, Geração de Valor, cara, um baita de um aplicativo também que tem vídeos, tem podcast, tem um monte de coisa lá com o Rick Chester, com várias referências também nessa parte de vendas, né, muito interessante. Os livros dele eu estava lendo, os vídeos no YouTube eu estava assistindo, vídeos antigos também. Outra pessoa, Thiago Nigro, Natália Arcuri, Robert Kiyosaki. Então, essas pessoas começaram a fazer parte do meu dia a dia e eles começaram a virar as 5 pessoas que eu mais convivia. E eu era em imersão total, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro conversando com eles. Por consequência, né, 3, 4 meses depois, a minha mentalidade mudou completamente. Eu descobri o meu maior porquê, que é meu maior, na verdade, a coisa que mais me motivava, conquistar essa liberdade que eu sempre quis. Eu gostava de ser livre, né? De ter minha liberdade geográfica, liberdade financeira, porque o meu maior porquê estava vinculado a isso. Hoje, o sucesso ele é muito relativo. Às vezes, o sucesso para uma pessoa é construir uma casa, construir uma família, pagar suas contas e fechou. Hoje, o sucesso para mim, em específico, é alcançar a liberdade financeira da minha mãe e retribuir tudo aquilo que ela me deu até hoje. Uma mulher guerreira, uma mulher que não mediu esforço para dar a criação que eu tenho hoje, uma mulher que, trabalhando de diarista, levantou uma casa gigante, né? Tudo isso foi desde o começo, desde o primeiro tijolo que ela colocava, né? Ela trabalhava a semana inteira de diarista, final de semana ela ia lá lixar a parede, botar azulejo, porque ela não tinha condições de pagar um pedreiro e ela fazia por conta própria. E desde o primeiro momento ela falava assim, nossa, a casa vai ser tua. E quando eu encontrei realmente o meu porquê, eu falei assim, não, agora o meu propósito é ela. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a ver que a minha liberdade ia ser alcançada ou sendo dono de empresa ou sendo investidor. Robert Kiyosaki fala muito isso, empregado autônomo esquece. Então, comecei na Bolsa de Valores com 19 anos, via que para eu aumentar meus investimentos e ganhar mais na Bolsa, eu precisaria aumentar também essa parte de investimento, né? Porque, pô, eu era CLT, eu era empregado ainda. Para eu aumentar meus investimentos, eu teria que reduzir meu estilo de vida. Eu não ganhava tanto assim para eu aumentar meus investimentos. Então, eu comecei a buscar novas alternativas, novas fontes de renda. Comecei a trabalhar com vendas, vi que era muito interessante essa parte de, né, eu fui para uma missão em Roraima, lá na fronteira com a Venezuela, e tive um grande insight lá, porque tinha uma cidade próxima onde vendia algumas roupas baratas. Eu trouxe aqui para o sul, fiz algumas vendas, falei, cara, não é possível. Transformei, eu acho que R$ 1.300, R$ 1.400 em 4.000, só vendendo roupas. Eu falei, bom, né, se eu conseguir fazer isso sem habilidade nenhuma, com algo que é réplica, imagina com algo que é realmente concretizado, que é bom, que as pessoas precisam, que as pessoas buscam cada vez mais. Aí, 3, 4 meses depois, eu conheci a Juness, explodiu uma cabeça, a questão de liberdade. Quem me apresentou foi o Rodrigo, mas quem me upline é outra pessoa. Depois eu vou falar um pouco mais à frente dele. Comprei muito o estilo de vida do cara, comprei muito a questão de perspectiva de crescimento, comprei muito um grande porquê dele, né, que o grande porquê do Rodrigo, claro, era vender as empresas, mas também ter um filho, ver o crescimento do filho cada vez mais. Desde o começo eu falei, cara, isso não tem hoje na sociedade onde a gente vive, né? Geralmente quem cuida é a mãe, o pai trabalha pra caramba e tal. Então eu queria alcançar isso, né? Eu comprei muita ideia ao estilo de vida que o Rodrigo tinha. Então eu comecei no projeto, meu início, né? Vou contar um pouquinho para vocês, até compartilhar aqui minha tela, que eu tenho um treinamento muito legal que eu passei um dia pro time. Eles estavam meio balançados, então eu puxei um papo reto. Até o nome do treinamento é papo reto. Top. Tá compartilhando a tela? Tá compartilhando e eu já gostei do título. Perfeito. Vou falar bem rapidinho meu início, a Expo e minha equipe, né? Então, o que aconteceu? Meu cadastro foi dia 21/3/2019. Tá? Eu tive um início mega desafiador, estava envolvendo faculdade, trabalho, um curso de cabo que eu estava me preparando lá dentro. E eu ia para o trabalho e voltava em transporte público, demorava 1h30 para ir, mais 1h30, 2 horas para voltar, por conta de filas e tal. Então, o que aconteceu? Nesse início, eu estava buscando realmente uma nova alternativa, eu estava querendo empreender com alguma coisa, eu estava querendo uma segunda fonte de renda, estava querendo vender, queria vender alguma coisa. Só que eu estava com um grande tendão de Aquiles, que era a questão do que eu estava me preparando, não sei se vocês já assistiram aquele filme Tropa de Elite, né, a parte do curso, eu estava me preparando para aquele curso em específico, tá? Então era um curso muito desafiador, sabia que tinha uns 3, 4 meses que eu ia ficar sem vida, assim, por conta que eu ia
estar dentro do curso, e antes disso eu estava me preparando para aquilo. Então eu estava treinando 2 vezes por dia, eu estava estudando 2 vezes por dia, porque eu estava me envolvendo em faculdade. Saía de casa umas 5 horas da manhã, voltava 8 e pouco da noite, tinha que treinar de noite ainda, porque senão eu não ia chegar muito preparado para o curso. Então eu tinha 40 minutos, 1 hora para fazer o projeto. Só que a oportunidade, ela bate na nossa porta e quem gira a maçaneta é a gente. Eu falei, cara, não posso deixar isso passar. Eu entendi muita questão de posicionamento. Eu falei, bom, vou iniciar, vou fazer o que eu posso, que nas condições que eu tenho, e vou iniciando. Né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei durante 7 meses numa inércia absurda, sem muitos resultados, sem nenhum cadastro, nenhum, sendo que eu estava apresentando o plano. Eu não lembro minhas métricas, mas eu devia estar, não eram tão altas, então, eu acho que uns 3 planos na semana, 3, 4 planos na semana, mais ou menos, e não virava cadastro nenhum durante 7 meses. 3 meses a paga, porque foi por conta do curso, mas os outros meses eu estava fazendo um negócio. Né, sem muitos resultados em vendas, só que a minha crença estava muito estabelecida que é uma ferramenta que ia construir um futuro promissor para mim. E sempre no curso a gente levantava o quê? Umas 3 e pouco da manhã e dormia meia-noite e pouco, quase 1 hora, mais ou menos. E eu deitava minha cabeça no travesseiro, cansado, assim, muito cansado por conta da carga durante o dia, e eu pensava na Juness. A todo tempo. Eu falei, cara, isso aqui um dia vai acabar, isso aqui 1 hora vai acabar, quando eu vou voltar com força total. Aí acabou o curso, veio 1 mês antes de novembro, lá quase início da Expo, eu comecei a puxar de novo. Puxei. Comecei aquele processo de readaptação à vida civil novamente, né? Quando do curso e tal. Acabou que não teve resultado nenhum. Mas tinha uma grande coisa que eu tinha feito. E uma coisa que eu recomendo demais a vocês. Comprem o ingresso da Expo. A única coisa, eu acho que mais importante que eu fiz além de apresentar os planos foi comprar o ingresso para esse evento e as passagens. Eu tinha um dinheirinho guardado ali que eu ia utilizar para outra coisa, acabei cortando aquela coisa que eu ia comprar, que era, eu acho que era um luxo meu só, e acabei comprando as passagens, hospedagem, eu estava como distribuidor, eu não conhecia muitas pessoas, algumas pessoas me acolheram realmente, porque o meu patrocinador ele desistiu 2 semanas depois de eu ter começado o projeto, então tudo que eu tinha aprendido nesses 7 meses foi tudo por conta da EUBlack. EUBlack, aqui em Floripa tinha 2 locais onde fazia reuniões, então eu me conectava lá nos treinamentos, nos planos, levava algumas poucas pessoas, não entendia muito bem como era o fechamento, como que convidava, só chamava as pessoas para ir lá, não tinha muitas habilidades. Aí eu fui no evento da Expo. Cara, lá a minha mente explodiu. Eu era uma ovelha assim ao lado de um monte de leão, histórias assim dos fundadores no palco, qual que era o propósito deles trazer para o Brasil, o que eles iam trazer, o que eles construíram na Ásia, eles falaram que iam construir muito menos tempo aqui na América Latina. O Merritt, que é um cara que é um absurdo também, diamante da organização, ele contando que ele errou 10 mil vezes uma manobra para depois ele se tornar um campeão mundial no esporte que ele faz lá. Eu falei assim, putz, não existe derrota que aguente as 6, 8, 10 horas de trabalho por dia. Não existe isso. O Rufino fala muito isso, Geraldo Rufino. E eu vi o Bruno Bracarão no palco, eu vi o Beto, vi o Rodrigo, vi o Caio, e são histórias completamente diferentes, mas que tiveram sucesso. Eu falei, a partir de hoje eu vou construir a minha. E de lá eu saí com uma coisa que eu saí muito forte de lá, a crença dentro da organização. A crença dentro da organização. Eu nunca tive um resultado muito forte com vendas, e lá tomei a decisão muito forte, né? E o Beto, ele fala uma coisa que é muito importante, que é assim, ó, você acha que você não consegue subir o muro, né? Escalar o muro. Agora experimenta botar 2 pitbull atrás de você para ver se você não escala esse muro. Isso nunca mais, cara, nunca mais assim saiu da minha cabeça. Nunca mais. E o grande pitbull que eu coloquei lá na Expo foi o investimento num combo fundador, deveria fundador lá na Expo, não tinha muito resultado com vendas, eu nunca tinha passado de R$1.000 em vendas nesses 7, 8 meses de projeto, e eu parcelei em 5 vezes de 1.440. Eu falei, eu preciso me comprometer a, em todos os meses, o combo se pagar. Em todos os meses, o combo se pagou, depois dessa grande tomada de decisão. Eu botei com muito mais crença, né? Então, o que aconteceu? Só para vocês terem uma noção de como que é o evento. Olha isso aqui. Jonessa Arena. Só o som que tá bem baixinho, tá, Iwan? Mas dá para ver. É sensacional. Oi? Só o som que tá bem baixinho. Ah, só o som? Peraí. Acho que tem que compartilhar com o som, clicar lá embaixo. Aham. Só um aumentar minuto, o volume peraí. aí, vê aí. Vê se agora aparece. Peraí. Aê, Oi? aê.
aqui os fundadores no palco. Então, qual que foi o grande ponto, né? Eu ver, cara, aquelas pessoas no palco. Eram 18 mil pessoas no meio da Expo. Foi o lançamento do Evoke, então eles jogaram Energize 360 dentro daquele evento. Começou a jogar e aumenta realmente a energia da pessoa. Então, 18 mil pessoas, todo mundo com o mesmo propósito, que era crescer. Né? Lançamento de viagem, histórias diferentes, promoções. Então, foi uma crença absurda. A gente foi para o evento e saía de lá com a mentalidade estourando. A gente ia para o nosso apartamento, que era só o pessoal que a gente pegou do time, assim, de novo, falando de jornais, ia juntar, bum, reunia com o diretor, reunia com um monte de gente. Então, foi um final de semana de imersão absurda. Eu vou ter com uma crença muito bem estabelecida que eu ia fazer o negócio de forma profissional. E o que aconteceu depois? 20 dias depois, eu não tenho flyer aqui, mas 20 dias depois eu me tornei executivo, né, com uma crença muito mais forte. Eu fiz nos próximos 4, 5 meses, vocês vão ver aqui, o que eu não tinha feito em 7, 8 meses de negócio. Aí eu me comprometi ao quê? A em cada evento que eu fosse, eu me qualificar para o próximo título em menos tempo. Então, 20 dias depois da Expo, foi o meu executivo. Uma semana e meia, mais ou menos. Não, 2 semanas depois, foi o meu Jade, depois da convenção da Black. Novamente, depois de um seminário que teve com o Ângelo Gilbert, aqui em Floripa, 1 semana e meia depois, eu me qualifiquei para o título de Pérola. E no dia 30 de abril, né, no último dia para se qualificar para Punta Cana, eu peguei a viagem, me qualifiquei para a viagem. E é louco, cara, essa questão de viagem, por quê? Porque era 7 e pouco da noite, a viagem acabava meia-noite, 2 horas mais ou menos. Eu não sabia que terminava 2 horas, que era o horário de Orlando, achei que terminava meia-noite. E naquele dia que era o último dia de qualificação da viagem, eu tinha acabado de chegar do trabalho, né? E tinha sido um dia super corrido, não consegui falar com os follow-ups, não consegui falar com o time nem nada. Era umas 7 e pouco da noite e eu falei assim, cara, não é possível, cara, que não vai dar. Faltava 100 e poucos story points. Eu falei, não é possível que não vai dar, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu peguei e sentei, onde eu sempre fazia reuniões, onde era o meu mini escritório, né, uma escrivaninha do lado da minha cama, lá na casa da minha mãe. Hoje eu moro com os meninos aqui, com o Breno como fato, mas antes eu morava com ela. E eu sentei ali, eu comecei a me abastecer de muita energia. Eu acho que eu apresentei tanto plano naquele lugar que o negócio já estava emanado de energia ali. Eu comecei a emanar demais de energia. Eu comecei a pensar, cara, eu fui o cara que mais puxou nos últimos meses. Se eu não bater isso aqui, eu não vou conseguir, às vezes, ser inspiração para muita gente que acreditava nessa viagem, se eu não me qualificar. E lá no começo do projeto, para você que está começando, você vai ver essa apresentação, às vezes, depois gravada. No começo eu não tinha resultado, mas eu mostrava a visão. E desde o começo eu falava de Punta Cana. Eu falava assim, cara, eu vou me qualificar para essa viagem. Você quer que eu me qualifique para você ver que dá certo? Ou você quer vir junto comigo e se qualificar junto também? E se eu não me qualificasse para a viagem, como que eu ia vender como que a pessoa ia comprar essa visão depois? Então esse peso, a minha mente começou assim, ó, a fritar demais. Eu sentei, eu olhei minha lista de follow-up e eu comecei a fazer ligação. Na época, né, para as pessoas que tinham começado como Supreme, tinha um upgrade para como embaixador. E esse upgrade como embaixador, acho que dava uns 15, 20 trial points. Eu liguei para 3 diretos, os 3 subiram para embaixador, compraram super ideia comigo, botaram esse upgrade, aí já subiu uns trial points, e eu fechei mais 2 ligações. Eu consegui fechar um básico, que estava dando dobro de trial points também, e fechei um embaixador. Eu acho que foi mais 5, 6 ligações. Então, cara, foi uma crença, assim, absurda, né, do que aconteceu naquele dia. Me qualifiquei faltando uns 45 minutos, eu acho, para finalizar a viagem. Eu consegui me qualificar para Punta Cana. E depois eu comecei a olhar, assim, o processo lá atrás, né? O que aconteceu nos últimos meses. Não só a questão de viagem, beleza, me qualifiquei, mas olha a pessoa que eu me tornei. Eu era um cara totalmente sem perfil para isso aqui, eu era muito introvertido, eu vivia sempre no meu canto, eu queria o ramo de investimentos porque eu não precisava botar meu rosto, falar com muitas pessoas, eu precisava guardar meu dinheiro, dar uma multiplicada ali, investir em ações e fechou. Era só isso. Eu não precisava me relacionar demais, eu era um cara muito introvertido, era um cara que não tinha muita habilidade com vendas, era um cara que não tinha um network muito bom, e olha o quanto de pessoas, porque quem bem sabe, para ganhar uma viagem você tem que ajudar muitas pessoas, olha o quanto de pessoas que eu consegui ajudar. Cara, a primeira viagem que eu peguei é de 400 Royal Points. A Gabi que já pegou outra sabe que é puxado, cara. Entendeu? Então, assim, olha a pessoa que eu consegui me tornar no processo, né? E eu uso ela muito de exemplo porque, pô, se eu conseguir fazer, todo mundo consegue também. Basta uma decisão, ela muda tudo.
Então, assim, agora imagina, né? Você precisa estar nesse evento da Expo. Você só vai saber se a transformação realmente vai vir para você quando você se conectar lá. As pessoas que vão assistir esse treinamento, que se qualificaram para isso, eu tenho certeza que vão estar lá. Só que agora imagina as pessoas no seu time. Imagina você coloca 10, 15, 20 pessoas lá e só 5, cara. 5 tomam a decisão de fazer um negócio como eu fiz, por exemplo. Ou até melhor. Se tudo der errado, você tem 5 safiras, por exemplo, na sua organização, depois de 2 anos. Ou menos tempo, né? Bem menos tempo. Então, a força do evento ela é muito grande. E depois disso, foram diversas promoções. Tem o Race to Executivo eu ganhei, teve uma puxada, uma corrida para o Jade, também foi nesse período de qualificação, até deu mais $200 aqui. Para o Pérola também estava rolando essa promoção de, eu acho que era uns 3.200, só que eu acabei não alcançando o PGV, eu nem sabia que dava achei que era só para o Jade. Promoveram tanto Jade para mim que eu não sabia que tinha Pérola. Mas acabou não alcançando o PGV, né? Mas depois foram outras promoções. E quando que eu comecei a ser reconhecido? Antes eu ia para as Opens, isso tudo em época de presencial, né? Eu ia para as Opens, ficava no meu canto, assistia o treinamento, anotava as coisas ali, conectava as pessoas, saía de lá sem ninguém me conhecia muito bem. A primeira vez foi nesse evento do Ângelo Jubes, que ele fez um seminário, estava o Delano, estava outros diretores também, onde eu levei, em média, ali umas 10, 12 pessoas do nosso time. As pessoas começaram a falar, você é da equipe de quem? Da equipe do Taiwan, Taiwan. Eu falei, meu Deus, quem que é esse Taiwan, né? O pessoal do corporativo começou a perguntar ali no meio do seminário. Aí, depois disso, né, que as pessoas começaram realmente a conhecer. E só para vocês terem uma noção, pessoal, desse time aqui, ó, todo, apenas 2 pessoas ficaram, que foi o Matheus e que foi o Gustavo. O restante, todo mundo desistiu. Só lembrando aqui, o B, a Cam e o Brunão, eles são meus uplines. O B não, né? Mas a Cam e o Brunão são. Então, eu tô contando eles, tô contando o restante, porque eles continuam. Então, a gente levou 10 pessoas aqui do nosso time, e os únicos que ficaram foi o Matheus e o Gustavo. E olha só como que Pareto ele é muito forte, né? De 10, dois permaneceram ainda, depois de 1 ano e pouco. Só que eu estou grato por cada pessoa que está aqui, ó. E com certeza isso vai acontecer na organização de vocês também. Um insight que eu peguei muito lá no começo, que foi assim, todo mundo fala assim, sua equipe em algum momento vai morrer. Só que como que eu fiz esse processo de acelero? A cada um que desistia, eu cadastrava 2. Então, quando você entra em um momento de maratona, por mais que tenha pessoas que buscam outros ramos, você tem que se incomodar com aquilo que está no seu controle. O que está no seu controle? Apresentar o plano, fazer o convite, botar as pessoas na lista. Agora, a parte do cadastro, de tomar a decisão, aí não está no seu controle, está no controle da pessoa de realmente ela falar sim para você. O seu papel você tem que fazer, né? Que é essa meta de processo. E uma frase muito forte que a Sabrina Del Passo falou na Expo, que foi uma virada de chave para mim para tomar a decisão de bater em Punta Cana, que ela falou assim, o avião só vai decolar quando você der seu máximo. E ela bateu muito nessa tecla de viagem, por exemplo, assim, cara, você tem noção da sensação que você vai ter quando você estiver indo para sua próxima viagem de incentivo? Aquele voo só vai estar levantando para o fruto de um trabalho que você fez lá atrás. O Rodrigo muito bem fala. Ele fala assim, bom, o meu bônus da semana, ele não é do que eu fiz na semana, é o que eu fiz anos atrás. Então, por que eu quis puxar essa tecla, né? Dessa questão de viagem, porque em novembro, na Expo, para quem vai estar lá, vai ter a nova viagem. Não se sabe se vai ser um cruzeiro internacional, se vai ser nacional, ou se vai ser um cruzeiro, mas enfim, começa a puxar muito forte até o evento para vocês chegarem preparados. Acabei não colocando aqui no slide, mas a minha próxima viagem foi a da Costa do Sauípe, onde eu me qualifiquei. Fiquei durante 40, 50 dias no meio de qualificação da viagem. 40, 50 dias na fronteira do Paraguai, onde a gente estava operando lá com o exército, uma loucura absurda, assim, bizarra assim a missão. Só que eu concentrei tanta energia, organizei tantas coisas, que deu 2 semanas que eu voltei da viagem, da missão, eu me qualifiquei para a viagem. Por quê? Foi no meio desses 40 dias? Foi nessas 2 semanas? Não, foi no trabalho que eu fiz lá atrás, onde eu puxei o follow-up, onde eu puxei as pessoas que estavam em processo, onde eu puxei as pessoas que eu tinha apresentado o plano. E isso vai acontecer muito com as pessoas que vão estar na Expo, que vão fazer um trabalho muito profissional até lá. Faltam menos de 100 dias para esse grande evento. Então, se vocês começarem a apresentar o plano, fazer uma lista muito bem qualificada de follow-up, cara, eu tenho certeza que vai lançar um puta de um combo com travel points altíssimos. Sempre lança, pessoal.
Eu tô falando isso para vocês porque daqui a pouco vocês vão ser grandes líderes. E acredita nisso. Sempre que eu lanço um combo médio, um combo grande pra caramba, que vem Royal Points com métricas diferentes, mas vem. Às vezes um combo muito bom que dobra os Royal Points. Às vezes um combo muito bom que vem muitos Royal Points. Agora imagina vocês fazerem um trabalho muito profissional até a Expo, ter uma boa lista qualificada de pessoas, a energia do evento, você faz uma blitz, por exemplo, de fechamento. Não sei, chamada para ação do pessoal que está na lista de follow-up de vocês. Um grande americano puxou uma iniciativa muito legal, né, no dia da Expo lá em 2019, que ele falou assim, grava um vídeo para todo mundo, agora, todas as pessoas que você convidou e não estão aqui. Fala assim, cara, ainda bem que você não veio, porque não tem mais nenhum lugar aqui, tá tudo lotado. E geral fazendo essa iniciativa assim, ó. Então, foram diversas interações diferentes, Mark McDonald no palco pulando, um DJ puxando música e tal, todo mundo com energia lá em cima. Então, imagina você fazer uma blitz de convites dessa forma. Mark McDonald, ele puxou uma vez um treinamento de manhã, onde tinha open drink open bar de nevo, para vocês terem noção. Tudo de graça, nevo à vontade, assim, ó. Aí o pessoal treinando, bebendo nevo, sem parar, se conectando com os diretores, treinando com diretores, puxando experiência. Então o evento ele transforma realmente. Agora imagina as pessoas que vieram do online, cara. Tá conectado num evento presencial, pegar a energia desse lugar, o que pode construir? Sendo que 2022 vai ser um ano pós-crise. Sendo que vão vir diversas viagens de incentivos depois. Então, o que está por vir, vocês não têm noção. Mas isso aqui só vai vir se vocês fizerem um trabalho extremamente profissional no meio desse evento. Até esse evento, né? E puxando alguns pontos a mais, só para vocês terem uma noção, algumas pessoas estão nessa preparação para o Safira. A minha preparação para o Safira, ela começou lá em dezembro do ano passado, né, onde eu falei para o Breno, eu falei bem assim, Breno, tava rolando uma promoção de Avanço Safira em dezembro, né, do ano passado. Eu falei, agora vai. Agora eu vou puxar. Tava com 3 executivos, agora não. Desse mês aqui, cara, desse mês aqui não passo. Tenho certeza que eu vou bater. Aí eu comecei a puxar, não bati. Eu falei, pô, não é possível. Não é possível. Mas eu também tava me motivando apenas por conta de promoções. Aí eu comecei a pegar alguns insights, comecei a anotar algumas coisas. Eu falei assim, Breninho, confere que, cara, algumas pessoas vão começar a trabalhar muito depois do carnaval. Aí ele falou assim, não, verdade, né? Algumas pessoas vão começar, mas ele falou assim, tá, mas não vai ter carnaval. Eu falei, sim, mas vai ter lead. E as pessoas vão começar a trabalhar depois do lead só. Vão esperar dar a energia do evento. Já passou isso, aconteceu isso em outros eventos. Vamos esperar da energia do evento para depois eles começarem a trabalhar. Então, o que tu acha de a gente começar a trabalhar agora, a gente chegar muito preparado no lead para estourar no primeiro trimestre, fazer um segundo muito mais impactante, e a gente começar a fazer uma bola de neve muito grande? Vamos comprar ideia, vamos chamar os caras que querem puxar também? Vamos. E a gente começou a se conectar toda semana. A lei da associação, ela nunca falha, né? Então, eu comecei a me conectar com essas pessoas assim na minha volta e a gente começou a puxar muito, começou a abrir linha. Aí o corporativo, ele ajuda muito também nessa parte. Não, o primeiro trimestre ele foi muito impactante porque teve a puxada daquele Mente Bilionária, uma mentoria com o dono da Cacau Show, o Kakin Rui, baita incentivo. Cara, eu idolatrava o Caito Maia, que tem 500 e poucas franquias da Chili Beans. Imagina o dono da Cacau Show, que tem mais de 2.000. Então, é uma mentalidade completamente diferente, do ramo completamente diferente. Então, a gente começou a puxar. Aí o Rodrigo puxou aquela corrida para a diretoria, que acabou virando uma mentoria depois. Então, incentivos e mais incentivos. E a Juness promoveu a questão de abertura de linhas no primeiro trimestre. Então, a gente começou a abrir linha. E algumas coisas, alguns pontos que eu quero falar para vocês aqui que querem puxar, principalmente esse Safira, ou ganhar essa promoção de avanço de título, é focar muito nessa questão de abertura de linhas. Muito, muito, muito. Só para vocês terem uma noção, uma construção de um Safira, ele acontece de 20 a 25 linhas. Alguns falam de 20 a 30, 20 a 25. O meu foi 25 linhas abertas. Então, quer puxar o Safira? Quantos executivos você tem? Já bota no papel. Né? Quantos executivos você tem? Ou quantos estão para se tornar executivos? Aí você já tem noção em que você vai ficar sua energia no momento. Naqueles que querem puxar para executivo, naqueles que estão para se tornar. Algumas pessoas faltam um cadastro só para virar executivo. Quantas pessoas do seu time estão realmente fazendo? Porque esse jogo não é apenas de executivo. Se você tem executivo no seu time, eles querem puxar um Jade. Então você começa a puxar junto com eles também, já levanta volume. Quantas linhas abertas você tem? Putz, eu tenho 15 linhas abertas. Beleza, falta mais 10 para você mais ou menos pegar aquela métrica, né? De um Safira, por exemplo. O Rodrigo me falou muito bem isso. E quando eu me qualifiquei, eu comecei a puxar assim, cara, quantos cadastros eu fiz? Ó? 1, 2, 3, 25. Eu falei, Rodrigo, não é possível.
Eu abri 25 linhas e peguei Safira, né? Ele falou assim, cara, é isso, cara, é lei dos números. Não é uma coisa mirabolante, né? Não é um negócio que a gente inventou, é realmente dar certo. É porque realmente dá certo. Então, assim, o Safira ele é construído de 20 a 25 linhas. E você tem que focar muito nessa parte de, principalmente, na abertura de linhas, né? Ficar profissional, muito profissional nisso e fazer o início do novo muito rápido. Porque o que o pessoal mais quer, tanto para quem está começando, tanto para quem tem mais tempo, é ter resultado rápido. A vender o combo inicial. Eu puxei uma campanha muito legal de estoque zero, essa semana de julho. O pessoal está quase sem produto. Assim que virar um mês, eles vão lançar, vai ter lançamento do novo produto, eles querem, estão loucos para pegar esse combo logo, né, por conta dessa promoção que a gente fez. Então, eles querem resultado muito rápido. Tá? Alguns pontos que eu citei aqui, né? Método de processo, principalmente nessa parte. Então, hoje eu tenho método de processo, eu não tenho método de resultado. Então, eu tenho no mínimo ali 2 planos por dia, eu tenho. Uma métrica de pelo menos ali de 500 a R$ 1.000 de vendas na semana. Essa semana o nosso time está puxando mais, a gente colocou método de R$ 1.500 na semana. Aí, o que a gente fez de campanha? A pessoa que tiver 6 mil em vendas no mês, ou uma média de R$ 1.500 na semana de vendas, tá? Ela pode trabalhar 2 semanas, vendeu 3 mil, no outro 3 mil. Tem gente aí do meu time que vende isso. Insana, a Edelaine. E eu puxei uma promoção com essas pessoas, de quem conseguir fazer essa métrica por semana, ou R$ 6 mil em vendas no mês, vai ganhar uma mentoria com uma pessoa exclusiva, uma das maiores vendedoras que a gente tem no Brasil hoje, que é para como que a gente pode buscar novos clientes a partir dos antigos, e como que a gente pode fazer uma excelente, como que a gente pode melhorar nosso convite baseado em indicações, né? Por exemplo, como a gente pode melhorar nossas indicações. Então, dentro do seu time, isso não funciona só para hoje, né? Mas para o longo prazo também de vocês, quando vocês forem criar a organização de vocês. Criarem promoções cada vez mais fortes. Mas não só promoções para o time de vocês, cria promoções para vocês também. Hoje eu tenho uma tabelinha do que eu quero comprar, por exemplo, de coisas se eu realizar essas metas que eu estou colocando para julho e para agosto. Então, o relógio que eu quero comprar, por exemplo, para melhorar minha corrida. Qual tênis que eu quero comprar, qual tipo de roupa que eu quero comprar. E eu coloco ali tópico. Eu só vou comprar aquilo quando eu bater aquela meta. Então, para essa feira 25, já tem um negócio que eu vou me presentear. Então, cada vez mais vocês vão colocando a meta de processo, bota uma bonificação, coloca a meta de resultado lá na frente, mais a longo prazo, ganha uma bonificação também. Perfeito? Deixa eu ver, vocês podem estar jogando pergunta no chat aqui também, tá? Vou falando aqui. Ou pode abrir o microfone, galera, quem quiser perguntar também. Tem elogios aqui para você no chat, Tayo. Deixa eu ver. Sua mãe está muito orgulhosa de você. Perfeito, obrigado. Não, muito legal. Desde a primeira vez que eu te ouvi falando, você pensando na sua mãe, eu achei tão lindo. Eu falei, nossa, porque normalmente as pessoas elas pensam em crescer e elas não pensam na família, lógico, né? Mas normalmente são casados. Você é um menino super jovem, né? E pensando na sua mãe, ao invés de pensar no futuro só seu, vamos dizer assim. Muito legal. Achei muito, muito bom mesmo. Vai longe. Obrigado, Miriam. Você já me inspirava, agora inspira muito mais. Obrigado, Maísa. Vocês que me inspiram. Tá bem? Obrigado. E você tem, eu acho assim, você tem uma cabeça assim bem à frente, você está bem maduro para a sua idade, sabendo exatamente onde você quer chegar e, nossa, esse teu mural aí, fantástico, tudo que você pretende, você colocou aí do ladinho, né? Muito bom. Vai mandar pra gente depois, né, Tayo? Pode deixar, vou tirar depois uma foto, mando para você tudo certinho, porque assim, né, pessoal, a gente tem que eu acho que tudo fruto do pouco tempo que eu tinha, mas eu tive resultado, é por conta de organização. Porque às vezes, assim, muitas pessoas, eu já tentei, por exemplo, eu vou, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, colocar horários para fazer tal coisa. Não deu muito resultado no começo. Então, hoje eu trabalho muito com checklist, por exemplo. Então, eu faço um checklist, o que eu tenho que fazer durante o dia? Bom, compromisso negociável, AGR. Nomes na lista, convite e apresentação de plano. E follow-up. Fechou. Né, e alguns fechamentos que a gente vai encaixando durante a semana. Então, isso são métricas inegociáveis, que eu preciso fazer todos os dias, porque é a constância que eu levo o resultado. E você criar aquele hábito de fazer todos os dias. Às vezes você não tem tempo, por exemplo, para fazer, sei lá, 10, 15 convites no dia, que é uma métrica alta, com certeza. Mas às vezes você tem tempo para fazer 2, 3 convites. Respeite o seu processo, né? Eu, no começo, respeitei muito o meu processo.
Eu tava ali 3, 4, 5 meses assim, sem resultado e tinha gente, cara, puxando demais, puxando muito, puxando muito, puxando muito, puxando muito. Só que cada um tem a sua história única. E eu falei assim, eu vou construir a minha. Eu quero que seja a mais desafiadora possível para depois, porque quanto mais desafiador, mais pessoas você inspira depois no processo. Você subir num palco, cara, e tem uma história muito difícil assim, você vai identificar pessoas ali, porque foram as histórias difíceis dos diamantes que me modelaram. Putz, escutar o Bruno Brancalhão, cara, falando que ele tinha uma baita de uma organização na Monavi, depois ele quebrar e vender frango, foi o que me motivou realmente. Né, eu escutar a história do Fabiano Barcelos, que era um cara que ele fazia $4.000 com a Monavi, depois a empresa foi vendida, ele fez $70 no outro mês, 70. A organização dele, que era de 800 pessoas, foi para 7. Meu Deus. Foi muito forte. Ele fez um treinamento agora, segunda-feira, 7h30, contando a história dele desde o começo. Onde ele tinha feito um seminário, isso foi engraçado. Ele fez um seminário com o Fernão já era diamante, e eles tinham uma métrica de colocar 300 pessoas no seminário. E antigamente, eles faziam o quê? Eles falavam assim, pessoal, não veio nenhuma pessoa no evento e tudo mais, olha só, bum, e tinha uma galera lá atrás, comemorando. Nesse dia, ele fez a mesma coisa, só que na hora que ele virou a câmera, realmente não tinha ninguém. E a reunião, quando ele fez o vídeo, estava com 20 minutos de atraso. E olha a história que ele criou, né? Thiago Canina tem uma baita de uma história também. Todo mundo fala assim, na época do presencial, tinha gente que viajava 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros, e achava, nossa, viajei 400, 500 quilômetros e não deu muito resultado. O Canina, ele viajou 15 mil quilômetros. Ele foi lá para a Espanha, ele fez ele ia fazer uma caseira lá, em anos, não acontecia, eu acho que foi um tufão que aconteceu lá, em anos não acontecia isso. E quando ele estava lá, aconteceu, e a reunião dele foi cancelada. Ele gastou, em média, tipo, uns R$10.000 só com hospedagem, com passagem, com tudo. Meu Deus. Entendeu? E ele falou assim, enquanto a Andresa tava meio... não acredito. Não acredito. Ele foi no banheiro e falou assim, cara, que história foda. Olha a história que eu vou construir. Nunca mais alguém vai falar que é longe o bastante para fazer uma reunião. Eu viajei 15 mil quilômetros e não deu em nada. Ele voltou para o Brasil com uma história uma história construída e motivando muito mais pessoas. É por isso que a gente tem que respeitar o nosso processo e abraçar muito a nossa jornada. E puxando um pouco desse lado para a questão do meu patrocinador, que ele desistiu 2 semanas depois, eu acho que foi um presente assim, que aconteceu para mim. Porque eu vejo que muita gente ela tem um cordão umbilical muito grande com o patrocinador. E eu, desde o começo, eu falei assim, cara, esse negócio depende de mim. Não preciso de outras pessoas me puxando para crescer. Eu entendi o negócio, eu preciso ser produtivo e ajudar as pessoas. Né, eu que já queria empreender. Bom, se eu tiver uma grande organização, por exemplo, eu vou pedir para minha mãe ficar me puxando para eu, né, falar com as pessoas, mas não, o negócio depende de mim, eu sou independente, pô. Tenho mais de 18 anos. Então, isso tanto para fazer de Unesco quanto para fazer, né, para ter uma grande organização. Então, essa questão de cortar o cordão umbilical é muito importante. E eu tinha o Black, o melhor sistema de treinamento do mundo hoje de marketing de relacionamento. E se muita gente me falava que dava resultado, então eu engolia o Black. Eu assistia todos os vídeos, todos os treinamentos, aplicava, dava errado, aplicava de novo. Já tentei fazer um monte de convite. Teve um convite do Brancalhão que eu achava muito top. Muito top. Aí eu meti aquele convite para umas 30, 40 pessoas e não deu em nada, nenhum plano. Eu falei, não é possível, cara. Me enganou, cara. Não acredito. Aí depois eu fui lá e remodelei de novo, vi que não era muito meu estilo. Novamente, queimei contato no começo, isso é super normal. Mas foi assim, no meu interior, no meu quarto, eu aprendendo, eu construindo. Depois eu vi o que mais se adequava ao meu estilo. O mais importante de vocês no começo também, olha as pessoas que da alta liderança, os diretores, e vê quem que vocês mais se identificam. Hoje, por exemplo, né, se alguém me fala assim, cara, me fala um diretor Rubi, assim, que te inspira demais. Eu vejo de imediato, assim, por exemplo, Delano, que eu gosto pra caramba dele. É um estilo mais tranquilo, mais leve. Me fala um Esmeralda. Putz, Basile, na hora, na lata. Basile. Para quem assiste meu plano, vê. Né, que é muita questão de uma retada, porque eu peguei muito essa parte do Basile, que foi um negócio que me modelou muito também. Um diamante, o Rodrigo. Um duplo, o Beto. Então, pega as pessoas que mais se identificam a vocês, assim, comece a se modelar ela. Hoje, a maior fonte de inspiração do meu time nas mulheres é a Diana Couto. Diana Couto, Fabiana Savai, Elaine Violini. Eu conecto demais. Hoje tem gente da minha equipe que tem 16 anos, tem gente que tem mais de 50. Com 16 anos eu conecto a Lisa.
Então, entende o time de você. É muito importante a gente entender o time de vocês, né? E quem não tem time, entende você mesmo. Que pessoas que você mais conecta, se modela aquelas pessoas, tá? E desde o começo, né? Eu comecei a entender. Comecei a ser reconhecido e ser mais ajudado ainda por conta do resultado que eu trouxe. Não por conta de ser amigo de tal pessoa, tal pessoa, ou por conta de upline, né? Eu entendi assim, cara, ele é muito maluco de desistir do negócio desse. Então, desde o começo eu comprei muita ideia, né? Bom, a gente só precisa ser ensinável e aplicar aquilo que a gente que estão ensinando a gente. Entendi que a gente é uma empresa, entendi que a gente é o dono dela, entendi que a gente precisava ser independente, ser protagonista, né? Então, imagina se eu precisasse de alguém para crescer aqui dentro. Eu precisava da minha disposição. Aí depois que a gente começa a entender, claro, a gente precisa da ajuda das pessoas também, porque sozinho a gente vai mais rápido, né? Mas em conjunto a gente vai mais longe. Tá? Então, isso que me ajudou demais, essa questão de organização, essa questão de ter um propósito muito bem definido. Você não tem propósito, relaxa, no caminho você encontra. Meu mudou várias vezes. Eu, no começo, cara, eu olhava assim, putz, olha como que as pessoas conseguem contar uma história tão boa, né? E eu não sabia contar minha história no começo. Pra vocês terem uma noção, cara, eu era distribuidor e eu tava louco para crescer aqui dentro. Louco para crescer. Mas também eu queria, mas não queria. Por quê? Porque se eu pegasse executivo, na época do presencial, eu tinha que dar depoimento. Eu não sabia contar muito minha história. Eu falei assim, será que eu pego? Aí eu ali, não. Aí meu amigo disse, não, vou cadastrar, não. Calma aí, dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí no cadastro ainda. Do medo que eu tava de chegar no palco e dar um depoimento que eu não sabia contar minha história muito bem. Aí depois que eu tive esse autoconhecimento, que eu fui me conhecendo, até hoje, né? Eu vou me conhecendo cada vez mais, eu vou entendendo alguns pontos que são muito interessantes. O Rodrigo uma vez tomou um café ali comigo e ele falou assim, cara, eu sou extremamente apaixonado por histórias de pessoas que vieram de baixo e construíram grande sucesso. E eu olhei lá atrás e falei, bom, eu também sou. Eu estudava essas pessoas, que era o Rick Chester, o cara da água. Eu fui no Powerhouse uma vez, que é o evento do Flávio Augusto, os maiores eventos de empreendedorismo na América Latina hoje, no Powerhouse, lá em 2019. E o Rick chegou no palco e falou assim, só quero dizer uma coisa, pessoal. Há um ano atrás eu estava na praia de Copacabana vendendo água. E hoje eu estou no palco do Powerhouse. Falei, cara, de lá sim, puf, foi uma explosão assim na minha cabeça. E aí falou, né? Eu fiquei 20, 30 e poucos anos fazendo isso aqui. Não foi de um ano para o outro. Foi assim, 20, 30 e poucos anos de construção. Onde lá de dentro de uma favela, onde as pessoas me chamavam para jogar bola, me chamavam para comer um churrasco, alguma coisa assim. Falavam, cara, você estuda, você está com 40 e poucos anos, você está estudando até hoje, nunca deu em nada, está sempre na mesma vida. Por que você vai continuar fazendo isso aqui? E depois, bom, por conta de um vídeo, por conta dessa construção que ele teve, do insight que ele teve, né? Deus, muito Deus ali dentro também. O Flávio jogou o vídeo no Instagram dele e explodiu. Então, algumas coisas que fizeram ter esse resultado, principalmente de avanço para o Safira, um monte de coisa, foi questão de organização, a questão de ter um propósito muito bem definido, a questão de não levar a Juness como um bico, sim como algo, uma profissão realmente. Né? Hoje, por exemplo, eu trabalho em part-time, eu trabalho até 6, 7 horas da noite, muitas vezes eu chego de noite, varo à noite, fazendo reuniões. Meu horário do meio-dia eu utilizo muito bem. Lá dentro eu nunca sei, né? Dentro do quartel que a gente vai fazer no dia, a gente só descobre na hora. Na hora, assim, de manhã vai ter tal coisa, eles falam assim, aí chega na hora não tem nada, é outra coisa completamente diferente. Aí de tarde vai ter tal coisa, não, fechou, a gente se prepara para aquilo, do nada, bum, vira. Aí outra coisa, nunca sabe. Aí no tempo que tem de intervalo de 5, 10 minutos, eu vou lá, até hoje, eu mando umas mensagens, mas depois das 6, 7 horas, aí é o compromisso negociável. Muitas vezes eu não vejo treinamento, por exemplo. Por quê? Porque meu horário nobre é só para prática, é só para questão de produtividade. Putz, eu não tenho plano? Então, bora fazer uma blitz de convite, que amanhã vai ter. Tem dias de alta, tem dia de queda, tem que entender isso, né? Todo negócio tem. Igual a maçã ela oscila demais, a Apple oscila demais, bolsa de valores, se vocês forem ver. Bolsa de valores é para quem tem estômago. Esse negócio ali... negócio oscila ali, ó. Dá um frio na barriga. E a última coisa, assim, que me fez crescer demais foi botar muito Deus no negócio. Sou muito conectado com o divino, não sei com que vocês acreditam, mas ele sabe, né? Quando eu não sei o que eu posso fazer, eu ajoelho, falo com ele, eu falei, cara, até aqui eu fui, agora depois daqui é contigo, mano. Legal. E foi por isso que por isso que o Safira veio bem no dia da Diamond Day. Eu falei pro Rodrigo, não brinca de compromisso comigo, cara. Se eu falei que eu vou bater, eu vou bater. Chegou no Diamond Day, eu fui lá e bati Safira, né? Então foi a união de muitas coisas, principalmente
Muito essa questão de Deus, assim, minha mãe é super, super evangélica também, sempre puxou isso. Então, acho que era isso, pessoal. Se tem algum tipo de dúvida que eu posso tirar de vocês aqui, é só mandar. Taiwan, nossa, incrível, né? Parabéns. Sensacional. E eu quero te perguntar duas coisas. Nossa, na viagem, essa história de faltar 130 travel points, eu sei que não é pouco. Eu já passei por isso muitas vezes. E, sinceramente, eu não sei se eu acreditaria nessa situação. E, assim, admirei demais. Eu acredito muito nisso, tá, gente? Porque o meu Safira 25, ele veio disso. De eu acreditar desde o começo que eu ia bater. Então, realmente, a decisão tomada bate, né? Mas o que que te fez naquela hora, 7h30 da noite, 100 e poucos travel points faltando, o que que fez você falar, não, eu vou fazer, eu vou bater e ver 2 cadastros básicos e embaixador? Conta mais. Assim, ó, eu brinco muito com a minha mente, né? Eu acho que foi por conta da minha forja também no exército e tal, mas tem uma coisa que eu dou muito valor à minha palavra. Porque se eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Então, eu falei para muita gente que eu ia estar qualificado para essa viagem. De propósito já, eu peguei férias antes mesmo, faltando 200, 300 e poucos travel points, eu falei que eu ia pegar férias em tal data porque eu ia para Punta Cana, lá dentro do quartel. Falei, tá, mas você vai mesmo? Você qualificou? Não, eu vou, de certeza, eu vou ir. Aí foi baseado nas minhas férias no período de qualificação da viagem. Eu comecei a falar para muita gente lá atrás que eu ia bater, eu ia bater, eu ia bater, eu ia bater. Eu falei assim, cara, é um compromisso negociável, é a minha palavra. Não existe a situação. Aí eu comecei a me projetar de duas formas. Eu comecei a meditar ali e pensei, se eu não bater, como que eu vou encostar minha cabeça no travesseiro hoje? Tal forma. Agora, se eu bater, olha o que eu vou construir. Tem certos momentos que a gente precisa acelerar, mas tem certos momentos que é obrigatório, obrigação a gente acelerar. E uma viagem, ela pode mudar completamente o meu negócio. Por quê? Porque as pessoas vão acreditar muito mais, as pessoas lá atrás. Que falaram não, falaram que não sabia se ia mudar muito o resultado. Bom, e se eu falei que ia dar resultado e ia estar na viagem, como que eu não vou estar? Então, foi um jogo mental que eu fiz ali, minha energia começou a aumentar. Eu falei, cara, eu vou dar o meu máximo. Se eu não bater, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro com a sensação que eu dei meu máximo. E eu comecei a pegar as mais fáceis. Aí, é sempre nesse período que eu fico meio puto, porque eu podia ter feito antes, entendeu? Eu podia ter feito antes, mas daí a gente espera muitas vezes a água bater na bunda pra gente puxar muito mais, né? Isso foi um grande aprendizado que eu fiz também. Então, por isso que muito massa a gente puxar essa iniciativa dessa CAL dia 28, porque falta mais de um mês para terminar essa promoção de avanço de título. Todo mundo é extremamente capaz, a Bahia, de chegar a Safira, a ilha de avançar títulos e títulos também. Eu puxei a iniciativa para todo mundo lá, de começou hoje no meu time a puxar pérola, no mínimo pérola, até o final da promoção. Porque tem como, dá. Né? Eu sempre falo pro pessoal, bom, tem gente que bateu aqui Safira em 34 dias, que foi o caso da Claudirene Milteman, ela bateu em 34 dias. Tem gente que bate em 2 anos, como foi o meu caso. Tem gente que bate em 5, bate em 7, tem gente que bate em 1,5. O que vai depender de quando o tempo que vai ser seu avanço, vai ser o quanto de profissionalismo que você vai colocar dentro do projeto. E você só vai saber quando você tentar dar seu máximo. Só vai saber quando você der seu máximo, né? Então, isso que eu levei como tradição. E eu, nossa, mexi de energia, comecei a ligar, falei, cara, se você não quer cadastrar agora por medo, cadastra para me ajudar então, porque não é possível esse negócio. Você não tá entendendo. E só que um grande ponto que a empresa ajudou também. Porque estava dando. Quem cadastrava como embaixador ganhava o dobro de produtos. Tipo assim, você cadastrava um embaixador, ganhava 2 embaixadores, tipo isso. Então, a período de qualificação, a empresa começa a dar um monte de bonificação, 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 e a gente fechou com 412 True Points, eu acho. Uau! Eu tenho estado, eu falo com a Gabi, que eu tenho estado assim, incomodada, porque eu não estou conseguindo fazer, sabe, profissionalmente, porque eu estou Estou fazendo uma reforma, graças a Deus está no final, depois de quase 90 dias, que era para durar um mês e pouco, 90 dias, mudando de pedreiro, mudando de eletricista, um monte de coisa. Mas graças a Deus, eu acho que a semana que vem, até sexta-feira, já uma parte vai estar que já tem 2 salas montadas, né? Que é da minha sobrinha e do marido dela. Mas eu espero que a partir da semana que vem, porque eu e minha irmã, a gente tinha feito um compromisso da gente pegar, sabe aquela maratona, né? De 90 dias, mas não teve jeito. Hoje eu fiquei o dia inteirinho fora de casa correndo atrás de coisa que eu não conseguia encontrar. É terrível quando você
põe um propósito, não, eu quero desse jeito, você não acha no mercado, né? De Rio Preto, não achei. Então, amanhã eu sei que eu vou ter que correr atrás disso de novo. Amanhã é aniversário do marido dela. Então, quer dizer, essa semana já está meio assim. Eu acho que só sábado que eu acho que eu vou conseguir começar a fazer alguma coisa. Uhum. Mas aí eu ouço vocês falando, respeite o seu processo. Então, eu estou naquela ansiedade por dentro, mas você não tem o que fazer. Quer dizer, eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer agora, né? Mas a minha meta é realmente fazer profissionalmente. E eu vou fazer. E eu vou bater Jade esse mês. E eu quero batalhar para conseguir Pérola o mês que vem. Maravilha, maravilha demais. Focar nesse Jade o quanto antes, né? Porque eu tenho certeza que você puxando o Jade, o seu Pérola vai vir muito mais fácil. Primeiro porque você vai entrar num baita de um grupo, que é aquele grupo que o Rodrigo está puxando. Nossa, a maior das maiores lideranças estão lá dentro. Então, o Mastermind de lá é absurdo, né? Os insights que eles colocam ali dentro, as sacadas que eles têm na prospecção, na parte do convite, ou na parte de abertura de linhas. E uma coisa aí que me ajudou demais também, como eu falei, né? Eu nunca sei o que vai acontecer lá dentro do quartel. Só que eu sempre coloco uma linha de pior hipótese, por exemplo. Então, caso tenha uma correria absurda e eu não consigo fazer muitas coisas, qual que é a meta mínima que eu consigo fazer? Geralmente eu tenho uma meta de 15 a 20 conexões por dia. Bom, se eu tiver uma correria absurda, será que eu consigo pelo menos mais 7, 6? Beleza, consigo. Eu não deixo de fazer o negócio, mas eu faço em ritmo reduzido, porque se eu colocar a meta de 15, 20, às vezes eu sei que eu não vou conseguir fazer. Aí me frustra, a frustração é muito maior. Então eu respeito muito o processo, eu entendo também, eu boto a minha volta assim, bom, ninguém tá passando. Eu não estou passando, por exemplo, o que você passa agora. Então, eu falar assim para você, não, faz 15, 20 coisas, mas eu não sei a sua realidade agora. Você sabe. E você sabe o que você consegue fazer. Então, eu vi assim, bom, ninguém está passando por o que eu estou passando. O que eu posso fazer para não continuar nesse ritmo de cruzeiro, né, mas tendo ainda a disciplina e a rotina de fazer o que precisa ser feito pelo tempo determinado. Beleza. 6, 7 conexões? 3 convites? Ok. É um plano? Beleza. Fechou. Fechou? Aí quando vier a época assim, normais, de paz, que a gente fala, você acelera muito mais. Só que você vai ter uma disciplina muito maior, porque você não parou de fazer nos momentos de caos ali, e quando você voltar, você vai aumentar seus números e manter aquela disciplina. Aí o resultado vem como uma bola de neve. Muito bom. Muito bom, Tânia. Muito obrigada, gratidão. Nada. Por essa noite, por esse tempo. Quer perguntar, Alba? Eu estou encantada. Eu adoro o seu sorriso, sabe? Ele transmite. Ele é. Gratidão. Obrigado. Então, eu quero fazer uma última pergunta, Taiwan. Eu Manda. quero perguntar o que foi mais desafiador para você na corrida do Safira e o que você fez para passar por isso, para conseguir atingir essa meta? Eu acredito que muitas vezes passar o que eu já sei. Conhecer mais as pessoas. Né? Porque, assim, eu antes da parte de quartel, assim, minha maior experiência foi lá dentro, assim, a questão de preto no branco, certo ou errado, bum, assim, ó, cabresto, entendeu? E aqui dentro você vai lidar com diferentes pessoas, diferentes personalidades, diferentes tipos de pessoas. Então, assim, pro meu pessoal que era do time de lá de dentro, beleza, na marretada, todo o tempo. E agora pro meu time que era diferente, porque às vezes uma pessoa mais sensível, uma pessoa de um ramo diferente, uma pessoa que não tem a mesma rotina que eu. Então, foi entender cada um e passar meu conhecimento baseado no tempo que ela tem. Então, acredito que eu tive muito mais empatia, eu tive muito mais relacionamento, porque eu não era uma pessoa tão relacionável antes, então eu tinha que passar meu conhecimento e entender que nem todo mundo está tão comprometido a fazer o negócio como você faz. Porque desde o começo, do primeiro momento, eu assumi. Eu falei, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito independente do que aconteça. Independente do que aconteça. Por exemplo, assim, depois que eu me qualifiquei para o Safira, eu puxei muito mais. O pessoal se assusta aqui em casa, né? Porque eu comecei a puxar muito mais do que antes. E, querendo ou não, eu não tenho, às vezes, tempo para dormir. Eu estou dormindo 4, 5 horas por dia, você tem uma noção. De reuniões. E acorda cedo, e vai dormir tarde, acorda cedo, vai dormir tarde. Mas eu sei que lá na frente isso vai compensar.
entendeu? Então, assim, é saber que às vezes alguma pessoa não vai puxar o tanto quanto você. Então, para mim, foi mais desafiador isso. Eu falei assim, bom, eu sei o que o que precisa fazer. Eu tenho tantas linhas abertas, eu preciso abrir mais tantas, que eu vou usar a lei dos números, eu preciso formar tantos executivos. Então, tive que ter essa paciência de respeitar o processo de cada um, ver na equipe, porque assim, eu estava com 3 executivos, né? Então, faltava mais 9. Falei, cara, como que eu posso levantar 9 executivos? Não são 9 executivos, 9 títulos, avanços de títulos. E sim, eu preciso ajudar 9 pessoas a pagar as contas delas. 9 pessoas, como que eu posso ajudar? A Duda, por exemplo. A Duda, ela quer largar o emprego dela porque ela não aguenta mais, ela quer fazer sua faculdade. Como que eu posso ajudar essa menina? Bom, com vendas ela consegue, se ela tiver a mesma renda, consegue. Então, deixa eu fazer uma blitz de vendas com ela, fidelizar alguns clientes. Mateusão, ele tem a mesma rotina que eu, cara, mas ele é muito mais relacionável, só que não é tão disciplinado. Como que eu posso implementar uma disciplina para ele? Bom, ajuda o Mateus. Deixa eu ver outra pessoa no meio desse processo. Minha mãe voltou em fevereiro, pirou, né? Com o ritmo que eu tava puxando. Eu falei, ai, como que eu posso te ajudar? Quer me ajudar? Bate executivo. Ai, meu Deus, como que eu bato executivo? Tá, tem emprego lá? Ela era chefe de cozinha. Eu falei assim, pega todo mundo que é sabe, os garçons que estão ali, pô, os caras estão muito bons em vendas. Eu tenho certeza que alguém ali vai se identificar, né, com a oportunidade de, às vezes, porque vai passar a temporada, né, o verão, beleza, eles ganham bem, mas o restante do ano não ganham tão bem assim pelo trabalho que eles fazem. Então, não dá para depender de tudo. A gente está em época de pandemia, a gente está em época que não vão estar em vacas magras depois de verão. Então, com certeza, eles vão querer uma fonte de renda muito maior. E ela começou a puxar. Então, eu tive que ensinar ela a questão de... Minha mãe tem 30 anos de CLT. Começou a trabalhar com 3 anos de idade. Veio morar sozinha para Floripa, do oeste de Santa Catarina, veio morar sozinha para cá. Trabalhando de diarista, né? Então, ela não tinha uma mentalidade com relação a vendas. Eu tive que ensinar ela também. Então, acredito que o meu maior desafio foi essa questão de ter mais empatia, ser uma pessoa mais relacionável, sabendo que qual que é o grande ponto? Tem muita gente que não sabe sabe o que precisa fazer, mas também não faz. Mas eu sabia o que eu precisava fazer, eu fui uma pessoa ensinável, eu consegui ser uma pessoa mais empática, mais relacionável. Eu acredito que foi basicamente isso, porque a questão de disciplina é tranquilo. Ainda mais num quartel, que é disciplina, né? É, pura. Caramba, incrível, Taiwan. Vários insights aqui, anotei várias coisas, principalmente essa também da empatia. É também uma coisa que eu também preciso melhorar, porque apesar de eu não vir do quartel, eu vim de atleta, né? Então, atleta é Sim, aquilo. total. É meta, é treino, o treinador passou Uhum. aquilo, tem que fazer aquilo, sem questionar. Uhum. Então, eu também sou muito disciplinada e às vezes a gente acaba esquecendo que a gente está lidando com pessoas, né? Que os prospectos são pessoas também, né? Que a gente quer que cadastre agora, mas a gente tem que entender também o momento deles, né? E tem que ter esse joguinho de cintura aí também. Sensacional. Bom, gente, acho que era isso, né? Já passou até do tempo aí do Taiwan. Nossa, é. Tempo assim, contadinho dele, né? Que tá aí na corrida para o 25. Conta comigo também, Vital, o que precisar aí, tamo junto. Até o 25 eu sei chegar. Vamos puxar. Vamos puxar aí. É isso aí. Vamos tirar uma foto, gente? Bora. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Aê, bati. Gratidão, viu, Tauã? Obrigada mesmo, de coração. Sucesso. E tenho certeza aí que eu vou comemorar muito seu 25 também, igual a gente comemorou seu Safira. É isso aí. Vamos embora. Obrigado. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês, tá? Valeu. Uma boa noite a todos. E Deus abençoe você, viu? Obrigado. E uma última coisa assim que eu quero passar para vocês, que tempestades elas vão vir. Isso sempre vão vir. Os problemas vão vir. Né? Mas faça nos dias ruins o que vocês fariam nos dias bons também. Que lá na frente a conta sempre fecha. Romanos 8:28. Exatamente. Conta comigo, porque precisar, qualquer tipo de coisa, fechamento com militar, tá, mano, tô com relação à organização, tô falhando muito, o que eu posso fazer? Pode me acionar ali que eu vou estar à disposição a ajudar vocês. Obrigado pelo convite, tá, Gabi? Uma honra estar aqui com vocês. Nossa, gratidão, Taiwan, agregou demais, obrigada. Beijo. Beijão. Tchau, gente. Beijão, tchau. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa noite. Tchau.